O carro parou com um solavanco, mas Lara deixou as mãos no volante por um longo momento, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Respirou fundo. O ar dentro do carro já parecia o mesmo de sempre, poeira e abandono. Pela janela, o solar Blackwood erguia-se contra o céu de chumbo, uma silhueta de mágoas e madeira podre. Era maior do que ela lembrava, mais ameaçador. As janelas do andar superior pareciam olhos cegos, observando sua aproximação. A vegetação já começava a tomar conta dos jardins, estrangulando os canteiros outrora impecáveis que sua avó tanto cuidava. Abrindo a porta, o ar frio da tarde acariciou seu rosto, trazendo consigo o cheiro úmido da floresta e da terra molhada. Cada passo em direção à porta frontal era um esforço, como se o próprio solo tentasse segurá-la. Mas era preciso fazer isso. Avaliar, esvaziar, vender. 3 verbos simples que, ela esperava, seriam capazes de trancar o passado a 7 chaves. Seus olhos, contra sua própria vontade, foram puxados para a escadaria frontal de madeira que levava à porta principal. Larga, imponente e com um corrimão que parecia sorrir de maneira torta. Um calafrio percorreu sua espinha. Foi ali. Ela desviou o olhar rapidamente, enfiando a chave na fechadura pesada. O ruído do mecanismo enferrujado ecoou como um gemido no silêncio. Um som de protesto. A porta abriu-se para a penumbra e Lara entrou, fechando-a atrás de si. O som do trinco ao encaixar soou final. Lá fora, o vento começou a uivar suavemente, como se sussurrando uma advertência que ela não quis ouvir. O ar dentro da casa era pesado e estagnado, cheirando a madeira envelhecida, mofo e uma pitada fantasma do perfume de lavanda que sua avó sempre usara. Lara deixou sua mala ao lado da porta, o baque ecoando no vasto saguão vazio. A poeira dançava em raios de luz fracos que filtravam pelas frestas das janelas fechadas, iluminando partículas de um passado que ela preferia esquecer. Cada passo que dava sobre o assoalho de pinho rangia, quebrando o silêncio opressor. A sala de estar estava coberta por lençóis brancos que criavam formas fantasmagóricas nos móveis. Sua mão tocou a superfície de uma poltrona, levantando uma nuvem de pó. Uma memória fugaz surgiu. Ela e Isabel brincando de esconder atrás desses lençóis, suas risadas ecoando pelas paredes. Agora, o único som era sua própria respiração, um pouco ofegante. Ela subiu ao andar superior, sua mão pairando sobre o corrimão da escada interna sem tocá-lo. Os aposentos estavam tal como ela os lembrava, mas menores, encolhidos pelo tempo. No quarto, que fora de sua avó, encontrou algumas joias sem valor e pilhas de livros antigos. Mas foi ao abrir a porta do sótão que uma pontada de apreensão a atingiu. O lugar era um labirinto de tralhas cobertas por teias de aranha. O cheiro de umidade era mais forte aqui. Enquanto remexia em uma caixa de antigos vestidos, sua mão encontrou algo frio e duro. Ela puxou o objeto para a luz fraca que vinha da escada. Era a boneca de porcelana de Isabel. O rosto perfeito estava manchado de sujeira. O vestido de renda, outrora imaculado, agora estava rasgado e encardido. Um dos olhos de vidro azul estava quebrado, deixando uma fissura negra que parecia encará-la com uma acusação silenciosa. Lara sentiu um frio súbito, como se uma porta tivesse se aberto em algum lugar profundo de sua mente. Ela deixou a boneca cair de volta na caixa, com um ruído seco e desagradável. Ao descer do sótão, a sensação de estar sendo observada era tão intensa que ela se virou de repente, esperando ver alguém ou algo no vão da escada. Havia apenas sombras, alongadas e imóveis.
mas por um instante ela teve a certeza de que uma delas, a mais densa ao pé da escada, havia se movido. O dia morreu rapidamente, engolido por nuvens pesadas que se arrastaram sobre a floresta. Lara acendeu algumas velas que encontrara na cozinha, suas chamas trêmulas, criando um círculo de luz instável contra a escuridão que se adensava na casa. O temporal chegou sem aviso, com ventos que uivavam nas frestas das janelas e a chuva batendo contra os vidros como uma multidão impaciente. De repente, com um estalido seco, as luzes que ela mal usara piscaram e se apagaram, mergulhando o solar em uma penumbra dançante. A solidão tornou-se palpável. Encarcerada no pequeno mundo de sua vela, Lara decidiu se aquecer com o cobertor e tentar dormir no sofá da sala. Foi quando, ao levantar-se, sua própria sombra foi projetada na parede do corredor, uma silhueta longa e distorcida. Mas havia uma segunda sombra, alguns metros à frente da sua, parada e densa demais para ser um mero reflexo. O coração deu um salto no seu peito. Ela congelou, observando. A sombra não se mexia, não respirava. Era apenas uma mancha de escuridão absoluta, com contornos vagamente humanos. É o estresse, sussurrou para si mesma, a voz um fio no silêncio pesado. É a luz da vela pregando peças. Forçando as pernas a se moverem, ela deu um passo à frente. Sua própria sombra na parede se moveu com ela. A outra sombra permaneceu imóvel. Com coragem que não sentia, Lara ergueu a vela, direcionando a luz fraca para o corredor. No exato instante em que a chama iluminou o ponto vazio onde a sombra deveria estar, ela se dissolveu. Não houve movimento, não houve fuga. Simplesmente deixou de existir, absorvida pela escuridão natural do lugar. Aliviada, embora ainda tremendo, Lara atribuiu o evento à sua exaustão. Mas horas depois, já deitada e à beira do sono, um som a fez sentar na cama, o sangue gelando nas veias. O rangido inconfundível e metódico de um degrau de madeira. Alguém ou algo estava subindo a escada principal. Ela não respirou. Os passos, pesados e deliberados, pararam bem diante de sua porta. Segundos se arrastaram como horas. Com um esforço sobre-humano, Lara se levantou e foi até a porta, abrindo-a de uma vez, sua vela tremulando violentamente. O corredor estava vazio, a escada silenciosa. Só restava o eco da chuva e o sussurro do vento, que agora parecia rir dela. A manhã chegou pálida e enevoada, sem trazer o alívio que Lara esperava. A noite havia deixado marcas nela, olheiras escuras e um tremor sutil nas mãos. Os fenômenos não podiam mais ser ignorados ou atribuídos à imaginação. Algo habitava a casa consigo. Movida por um impulso que não conseguia explicar, ela se encontrou parada diante da porta do quarto que outrora fora de Isabel. A maçaneta fria sob seus dedos pareceu repelir seu toco. Ao empurrar a porta, um cheiro morno e adocicado, como de flores murchas, invadiu suas narinas. O quarto estava intacto, um santuário preservado no tempo. A cama perfeitamente arrumada, os bonecos alinhados na prateleira. Era errado. Era demasiado intacto para uma casa que havia ficado fechada por anos. Foi quando o sussurro veio, tão baixo que foi quase sentido, não ouvido.
Era uma voz infantil, arrastada, vinda do canto mais escuro do quarto. Um calafrio percorreu sua espinha, eriçando cada pelo de seu corpo. Ela se virou de salto, o coração batendo descompassado contra as costelas. Nada. Apenas sombras imóveis. Quem está aí? Sua voz soou áspera e frágil no silêncio. A única resposta foi o rangido de uma tábua do assoalho no corredor. Fugindo do quarto, sentindo-se uma intrusa, profanando um túmulo, Lara passou pela escadaria principal. Seus olhos foram atraídos para o corrimão de madeira escura. Lá, perto da base, uma mancha escura e irregular interrompia a superfície encerada. Ela se aproximou, estendendo a mão. A superfície estava pegajosa. Trouxe os dedos ao nariz e um cheiro metálico e doentio. O cheiro inconfundível de sangue coagulado encheu seus sentidos. Ela esfregou a mão na calça, renojada. Ao levantar os olhos, uma forma escura e fluida deslizou pela parede do fundo do corredor, desaparecendo através de uma porta entreaberta. Desta vez, não foi uma sombra estática, foi um movimento rápido, intencional, uma fuga. A coisa estava se tornando mais ousada, e Lara já não tinha dúvidas. Estava sendo caçada. A noite caiu novamente, e com ela um silêncio profundo e expectante. A chuva havia cessado, deixando para trás apenas o gotejar fantasma da água nos beirais. Lara trancou-se no quarto que fora de sua avó, arrastando uma cômoda pesada para bloquear a porta. O ato era fútil, ela sabia, mas dava uma ilusão de segurança. No quarto, um grande espelho embaçado com moldura de prata escurecida pendia sobre o lavatório. Ela evitava olhar para ele, concentrando-se em acender não uma, mas 3 velas, dispostas em triângulo ao seu redor na cama. A chama trêmula refletia-se no vidro escuro, criando um duplo fantasmagórico de seu próprio rosto pálido e cansado. Foi quando, no reflexo, uma mancha mais escura que a penumbra começou a se formar atrás de sua imagem. Lara paralisou, os olhos fixos no espelho. A mancha cresceu, ganhando densidade, modelando-se em contornos vagamente humanos. Um torso, um membro alongado, uma cabeça sem rosto. Era uma silhueta de pura escuridão, pairando a poucos passos de suas costas no mundo real. Seu próprio reflexo no espelho parecia congelado em um grito silencioso. Ela podia sentir uma presença física às suas costas, um frio que emanava da entidade e fazia sua pele arrepiar. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Com um pânico transbordando, ela forçou seu corpo a se mover. Num movimento brusco, ela se virou, esperando encarar o horror de frente. O quarto estava vazio. Não havia nada atrás dela, apenas o espaço vazio iluminado pelas velas. Ofegante, ela olhou novamente para o espelho. A figura sombria havia desaparecido. Apenas seu próprio rosto, marcado pelo terror absoluto, a encarava. Aquele não fora um aviso sutil ou um fenômeno ambíguo. Foi uma apresentação. A coisa não era apenas uma sombra ou um sussurro, ela tinha uma forma, e agora Lara sabia com uma certeza visceral que a entidade podia estar em qualquer lugar, até mesmo no mesmo espaço que ela, invisível, apenas esperando para ser percebida. O primeiro raio de sol da manhã não trouxe alívio, apenas a claridade crua que expunha a poeira e a decadência do solar. A visão no espelho havia quebrado algo dentro de Lara. O medo agora era um companheiro constante, um gosto metálico na boca. Ela não podia ficar mais uma noite naquele lugar. A fuga não era mais uma opção.
Era uma necessidade visceral. Empacotando suas coisas às pressas, ela saiu pela porta frontal, deixando aberta atrás de si como se selando um pacto de não retorno. O ar exterior, fresco e úmido, deveria ter sido um bálsamo, mas parecia carregado da mesma opressão da casa. Essa sensação se concretizou quando ela chegou ao seu carro. Os 4 pneus estavam completamente vazios, murchos sobre a terra molhada. Não era um furo casual. Cada um deles apresentava longos e profundos rasgos, como se garras enormes e deliberadas os tivessem despedaçado. Lara levou uma mão à boca, sufocando um grito. A coisa não estava apenas dentro da casa. Ela estava no terreno, estava em todo lugar. O pânico, agora puro e irracional, tomou conta. Ela começou a correr, abandonando a mala, seguindo a estrada de terra que levava para fora da propriedade. Seus pés batiam na lama, sua respiração era um fogacho nos pulmões. A floresta ao redor parecia se fechar ao seu redor, os galhos se esticando como dedos ossudos. Após 5 minutos de corrida desesperada, ela chegou à clareira, onde uma pequena ponte de madeira cruzava o rio, a única saída por terra. E parou. O desespero se transformando em um desânimo absoluto. Uma grande árvore, arrancada pela tempestade da noite anterior, caíra diretamente sobre a estrada, bloqueando-a. E, para piorar, o rio, inchado pelas chuvas, transbordara, inundando a ponte e tornando-a intransitável. Uma estrutura fantasma submersa por águas turbulentas e barrentas. Ela estava isolada, encurralada. A casa não era mais uma prisão de madeira e pedra. Toda a propriedade Blackwood havia se tornado sua gaiola. E o carcereiro era uma sombra com sede de sangue. O desespero da fuga frustrada queimou como um fogo rápido, deixando para trás as cinzas geladas do inevitável. Lara caminhou de volta para o solar, seus passos pesados e resignados. A casa parecia recebê-la, a porta frontal ainda aberta como a boca escura de um predador satisfeito. Ela não foi para a sala. Em vez disso, dirigiu-se à biblioteca, a única sala que ainda mantinha um resquício de solenidade. Estantes de carvalho escuro chegavam ao teto, abarrotadas de livros encadernados em couro com títulos desbotados. Talvez, em algum lugar naquelas páginas, houvesse uma resposta, uma explicação para o pesadelo em que sua vida se transformara. Enquanto os dedos deslizavam pelas lombadas empoeiradas, uma imagem invasiva explodiu em sua mente. Ela, criança, empurrando Isabel com fúria durante uma briga. O choque no rosto da irmã mais nova. Um empurrão mais forte do que a intenção. Lara cambaleou, segurando-se em uma estante. A memória, tão longamente reprimida, voltou com a força de uma maré. Ela viu com clareza aterradora o corpo leve de Isabel girando no ar, os cabelos loiros formando um arco momentâneo antes do baque surdo e os terríveis estalos de madeira e osso contra os degraus impiedosos. A culpa, não mais uma sombra vaga, mas uma âncora de chumbo, afundou-a no chão. Ela chorou, soluços secos e doloridos que ecoaram na sala silenciosa. Foi sua culpa. Tudo foi sua culpa. Foi então que o ar na biblioteca ficou gelado. A luz das velas que ela trouxera baixou, mergulhando a sala em um crepúsculo dançante. Das sombras mais profundas entre as estantes, a sombra emergiu. Desta vez não era uma silhueta indistinta. Era mais alta, mais definida, uma forma masculina de escuridão pulsante. Do seu rosto liso, 2 pontos de uma vermelhidão profunda e maligna acenderam-se como brasas, e da sua massa negra, garras longas e afiadas se estenderam, raspando contra a madeira de uma estante com um som que fez Lara estremecer.
A coisa estava se fortalecendo, e ela sabia, com uma certeza que gelou sua alma, que era sua própria culpa, agora totalmente desenterrada, que a alimentava. A sombra não atacou imediatamente. Pairou na entrada da biblioteca, bloqueando sua fuga, seus olhos vermelhos fixos nela com uma inteligência horrenda. O ar estava tão frio que cada respiração de Lara saía como uma nuvem de vapor, misturando-se à escuridão pulsante da entidade. Então um som saiu dela. Não era mais um sussurro ou um rosnado. Era uma voz, distorcida como um guisco riscado, mas inconfundivelmente familiar. Era a voz de Isabel, porém arrastada e envenenada por um ódio ancestral. Irmã! O som ecoou, fazendo Lara estremecer da cabeça aos pés. Você me empurrou! Lara engasgou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu não quis. Foi um acidente. Mentira! A voz gritou, um jato de puro veneno que fez as chamas das velas quase se apagarem. A sombra avançou um passo, suas garras alongadas cintilando na luz fraca. Você tinha raiva, ciúmes. Você me matou, irmã. E seu sangue na madeira, me acordou. As palavras ecoaram na mente de Lara, conectando os fragmentos de seu passado ao pesadelo do presente. O sangue de Isabel derramado na escada. O solar construído por um ancestral obcecado por forças obscuras. A entidade adormecida nas fundações, alimentada por um sacrifício não intencional. Um trauma fundador. Ela não estava apenas sendo assombrada por um fantasma. Ela estava sendo caçada por uma criatura que seu próprio pecado havia criado e fortalecido. Sua culpa me alimenta. A voz sibilou, agora mais próxima. Um sussurro doce e mortal no ouvido de sua mente. Seu medo é um banquete, mas agora eu quero o resto. Quero o sangue que você negou à minha outra metade. Alimente-me, irmã. A sombra se ergueu, uma torre de pura escuridão e intenção maligna, as garras se erguendo para o golpe final. E no fundo daqueles olhos vermelhos, Lara viu não apenas fome, mas um prazer sádico, a alegria de finalmente trazer a luz da verdade mais dolorosa para a superfície antes do abate. A acusação final da sombra ecoou na mente de Lara não como uma sentença de morte, mas como um despertar. A culpa ainda estava lá, uma ferida aberta e latejante, mas agora, sob a iminência daquela escuridão consumidora, algo mais surgiu. Uma fagulha de pura e simples fúria. Fúria contra a criatura, contra o solar, contra o destino e, sobretudo, fúria contra si mesma por ter permitido que esse tormento a consumisse por tanto tempo. Alimente-me! A voz de Isabel rosnou, mais uma vez, um sussurro doce e venenoso. Não. A palavra saiu dos lábios de Lara como um cuspe, baixa, mas carregada de uma determinação recém-forjada. A sombra hesitou por uma fração de segundo, os olhos vermelhos piscando. Foi o tempo que Lara precisava. Ela se virou e correu, não em direção à porta bloqueada, mas para uma portinhola discreta atrás da última estante que levava ao porão. As garras da sombra rasgaram o ar onde sua cabeça estivera um instante antes. A escada para o porão era íngreme e apodrecida. A escuridão lá embaixo era absoluta, um véu negro que parecia sufocar o som. Ela desceu aos tropeções, os braços estendidos, tateando as cegas. A presença gelada da sombra desceu a escada atrás dela, um rastro de ódio puro.
Seus dedos encontraram metal frio e poeirento, o gerador a gasolina, e ao lado, encostados na parede, 2 holofotes grandes e antigos com refletores de estanho. Seu avô os usava para caçar à noite. Luz intensa e focalizada. Com mãos trêmulas, ela tentou puxar o cordão de partida. O motor engasgou, tossiu, mas não pegou. A escuridão atrás dela se condensou, as garras se fechando em torno de seu braço, geladas como a morte, arranhando a pele e deixando um rastro de dor aguda. Um grito lhe escapou, mas ela puxou o cordão novamente, com toda a força que lhe restava. Dessa vez o motor rugiu, ganhando vida. Ela girou o comando do primeiro holofote e o acendeu. Um feixe de luz branca e crua explodiu no porão, atingindo a sombra de cheio. A criatura emitiu um guincho agudo, um som de dor e raiva pura, recuando da luz como se fosse ácido. A caça tinha acabado. Agora era confronto. O rugido do gerador era um canto de guerra. Lara ergueu o segundo holofote, seu braço sangrando, mas seu pulso agora firme. 2 feixes de luz branca e impiedosa cortaram a escuridão do porão, cercando a sombra, que se contorcia como um animal aquado. Seus olhos vermelhos faiscavam de ódio e dor, e um rosno baixo e contínuo saía de sua forma tremulante. Ela não correu, não tentou fugir. Com os holofotes como escudos e espadas, Lara forçou a criatura a recuar, degrau por degrau, de volta à casa principal. A sombra recuava da luz, mas não se dissipava. A culpa de Lara ainda a ancorava ao mundo, alimentando sua resistência. Lara respirou fundo e, pela primeira vez desde a morte da irmã, ela não fugiu da memória. Ela a abraçou. Deixou a dor, o remorso e o amor perdido inundarem-na. Isabel, sua voz ecoou, clara e firme no hall silencioso. Eu sinto muito. Eu te amo. Você pode descansar agora. Ao proferir as palavras, algo se quebrou dentro dela. Um peso de anos começou a se desfazer. E, correspondendo ao seu interior, a sombra na sua frente começou a desmoronar. Ela gritou, um som de pura agonia. Sua forma desfazendo-se como fumaça negra sobre o duplo feixe de luz. Por um instante, no centro da escuridão que se dissipava, Lara julou ver o rosto de sua irmã, não mais distorcido pelo ódio, mas sereno, em paz. E então, não havia nada. O silêncio que se seguiu foi absoluto, profundo. Lara desligou os holofotes, o rugido do gerador cessando em um suspiro. A casa estava quieta, verdadeiramente quieta. Dias depois, Lara colocou um buquê de flores frescas no túmulo simples de Isabel. Não havia mais lágrimas de desespero, apenas uma tristeza solene e a aceitação de uma cicatriz que sempre carregaria. Ela não vendeu o solar. Às vezes, no crepúsculo, ela olhava para sua própria sombra projetada na parede, uma lembrança silenciosa de que a escuridão sempre espera, mas que a luz, por mais fraca que seja, sempre pode ser reacendida.